Hoje nós vamos apresentar uma aulinha aí para auxiliar os dentistas, porque a gente sabe que eles têm muita dificuldade quando já entra nessa parte de compressor. Então, vamos compartilhar o material aqui. Então, tá aí, ar comprimido, a energia sem fronteira. Essa é a aula 14, compressores odontológicos. Então, faltou um errinho ali, mas não tem problema não, tá? É, Nos nossos vídeos, obviamente, não está, como eu já falei anteriormente, não está nessa sequência. Vídeo 14, por exemplo, né? É aleatório, a gravação dos vídeos é aleatório. Então tem uma sequência lá que vocês no YouTube podem observar, tá bom? Então aqui tem o meu e-mail. Quem precisar de algum auxílio, eu tentarei responder a todos aí, tá bom? Então vamos iniciar aí. O que você precisa saber para adquirir um compressor odontológico ou sobre o compressor odontológico, né? Porque a gente vê no mercado aí, tem várias opções. Quando você vai comprar um compressor, acaba comprando um compressor inadequado para a sua necessidade. Porque tem compressores com qualidade melhor, tem compressores com reservatório maior, outros menor. Então, tem alguns detalhes que vocês precisam saber na hora de adquirir um compressor, tá bom? Então, como eu vou escolher esse compressor? Então, o compressor de ar é a ferramenta mais importante, acredito eu, no consultório dentário, porque sem ela você não consegue fazer nenhum tipo de trabalho. E se ele for mal dimensionado, ele não vai funcionar satisfatoriamente. Aí você vai ficar com diversos aborrecimentos ao longo dessa trajetória aí. Aí vai interromper dia de trabalho, tem que tirar a agenda, cancelar as agendas, as coisas agendadas. Eu sei que é um transtorno isso daí, né? Então, na hora de escolher um compressor, como a gente sabe que é complicado, tem várias opções, vários modelos, então você precisa fazer algumas considerações para poder fazer essa aquisição, tá? Então, vamos começar aí dizendo o que é um compressor de ar. Então, o compressor de ar, ele retira ar da atmosfera, comprime e acumula essa energia ali no reservatório para liberar quando você tiver necessidade para realizar algum tipo de trabalho, ou seja, acionar alguma ferramenta. Então, toda vez que a gente comprime um gás, as moléculas elas se aproximam. E elas se aproximando, a gente aprendeu lá na física que elas entram, o atrito entre elas aumenta e ela vai liberar calor, vai gerar calor, tá certo? Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, da seringa. A gente pega uma seringa, tampa, quando aperta, você vê que esquenta ali. Quanto mais força você faz ali, está ganhando pressão, vai ter um aquecimento, que são as moléculas que estão atritando. Porém, você vai reduzir o volume, mas a massa que está lá dentro continua a mesma, tá? E por que esse compressor esquenta tanto? Porque o pistão está subindo e descendo, comprimido várias vezes por minuto, comprime, ele vai gerar o calor. Se esse calor não for retirado de alguma forma, a temperatura vai subir até que o compressor venha a travar, né? Causando um prejuízo maior. Se o compressor admitir o ar muito quente, o ar vai sair mais quente. Então, o ar de admissão do compressor tem que ser, se possível, ar na temperatura ambiente que está, né? Então, aí você vai ter uma performance melhor, tá bom? Então, ao mesmo tempo que você reduz o volume de um gás, como já falamos, você aumenta a pressão e você tem uma energia maior, que essa energia acumulada é que você precisa para realizar trabalho. Lógico que ela está em equivalência aí com o volume e pressão que a ferramenta está consumindo, tá bom? Então, o que você precisa saber para adquirir esse compressor? Tá?
Então, tem 8 principais itens que eu considero aí. O primeiro deles, qual será o consumo do consultório? Onde que esse compressor vai ser instalado? Qual o nível de ruído permitido? Isso é importante também, tá? Se o compressor tem que ser isento de óleo ou lubrificado, isso é uma dúvida muito frequente na odontologia, às vezes porque o lubrificado é mais barato, aí adquire-se um compressor lubrificado sem saber as consequências, né? Nós vamos ver isso também. E se tem assistência técnica na reunião, também, na tua região, isso também é importante, porque quem está nos grandes centros tem facilidade, mas às vezes a pessoa está num local que não tem muitos recursos. Então, se der problema no compressor e ele não tem uma assistência, vai ficar aí vários dias parado até que se resolva o problema. Tem facilidade de se locomover, que tem casos que a pessoa precisa tirar daqui para lá, às vezes até por uma limpeza que vai fazer no local, tem que puxar esse compressor, fazer a limpeza, ou coisa desse tipo. Então, ele tem que ter facilidade de locomoção. Se possui pintura antibacteriana, que o consultório odontológico também é um local de cirurgia. Então, ele tem que ter esse ar. Nós vamos falar sobre isso também. E qual o valor do investimento que você precisa fazer para adquirir o compressor correto. Então, você conhecendo esses detalhes, aí você parte para preço, né? Aí já tem várias opções no mercado, você vai saber escolher aquilo que é melhor para o seu consultório. Então, vamos ver aqui o que é vazão. O mercado utiliza aí várias unidades de vazão. Então, no universo da odontologia, normalmente é litros por minuto e PCM. PCM é a abreviação de pés cúbicos por minuto, que é a unidade inglesa e americana, mas muito utilizada aqui também no mundo do ar comprimido. Vou citar um exemplo aqui, se você precisar transformar litro por minuto em PCM e vice-versa. Então, um PCM é 28,317 litros por minuto. Então, 100 litros por minuto, por exemplo, você divide por 28, 31, e você vai encontrar aí 3,5 PCM. Tá? Litros por minuto, PCM, metro cúbico por minuto, são as unidades mais utilizadas aí no ar comprimido. Via de regra, só para ter uma comparação, quanto maior o compressor, maior a quantidade de ar produzida. Quanto maior o reservatório, maior o acúmulo de energia que você vai ter ali. Funciona mais ou menos como uma caixa d'água. O reservatório maior vai ter mais reserva de ar. O reservatório menor, menos reserva, é igual caixa d'água, tá bom? Como você vai saber esse consumo? Então, por exemplo, no consultório, os itens mais utilizados, eu vou citar o consumo de cada um. Então, seringa tríplice consome 17 litros por minuto. Sugador Venturi consome 40 litros por minuto. Caneta de rotação, 40 litros por minuto. Micromotor e contra-ângulo, 65 litros por minuto. Jato de profilaxia, 15 litros por minuto. Então, nós temos aí os principais. Somando tudo, né, esses consumos, vai dar 177 litros por minuto. Só que não é assim que dimensiona, né? Não é somando as ferramentas. A gente tem que levar em consideração, você tem lá um total de consumo, 177 litros por minuto, mas os equipamentos todos não vão estar funcionando todos ao mesmo tempo, certo? Normalmente você funciona duas ferramentas, conjugada aí com o sugador, né? Então a gente considera o sugador é 40 e o micromotor 65. Eu pego o maior consumo da ferramenta, o sugador com o maior consumo da ferramenta. Vai dar 105 litros por minuto efetivo, ou seja, você tem que ter esse volume de ar para poder trabalhar.
bom? Aí tem um detalhe importantíssimo aí. Como é que você sabe o consumo de ar sem levar em consideração qual é o compressor? Então, vamos lá. Os fabricantes informam vazão teórica, não é o que você tem efetivamente. Então, você pode considerar aí a vazão, quando você tem a vazão teórica, você pode tirar 50%, que o resto é perda, certo? Não vou entrar em detalhe o porquê dessas perdas, mas vocês podem considerar 50%. Então, por exemplo, se um compressor odontológico, esse aqui é de 280 litros por minuto, só que ele vai ter efetivamente 160. É isso que você tem que considerar. Bom? Então, um consultório que consome 105 litros, o compressor tem que ser no mínimo 210 litros por minuto. Tá? No mínimo, para equivaler ali o que você precisa ali. Normalmente, a gente sempre põe um pouquinho a mais para ter uma reservazinha. Bom, quais são as unidades de pressão mais utilizadas nos compressores pistão? Você tem a unidade inglesa, que é libra por polegada quadrada, certo? Que a abreviação é PSI. A unidade métrica, quilograma por centímetro quadrado, que às vezes você vai ver em bar também, que é aproximadamente um bar é igual a 14,5 PSI, tá? Que é igual a um quilograma por centímetro quadrado. Pode considerar isso igual. Tem algumas frações ali, mas isso não é o caso, tá? Então, se eu tenho em PSI, se só tem informação em libra por polegada quadrada, PSI, eu quero saber em quilograma, você divide por 14,5. Então, um exemplo aqui, 80 PSI dividido por 14,5 dá 5,52 quilograma força por centímetro quadrado. Então, a pressão é a força do ar e a vazão é a quantidade de ar. Tá certo? Então, o volume de ar que está deslocando ali, aquilo é vazão. E a pressão é a força com que esse ar está aí. Né? Por isso que é importante o bom dimensionamento do compressor, porque se esse compressor tiver uma vazão insuficiente, a pressão vai cair, a tua ferramenta não vai funcionar com a performance que você precisa, tá? Aí tem que esperar o compressor carregar e voltar a trabalhar. Espera o compressor carregar e volta a trabalhar. Sempre que tiver, se for um compressor velho e tiver acontecendo isso, ou você está com o reservatório cheio d'água, você tem que drenar esse reservatório também de tempos em tempos, 2 dias, 3 dias, você vai escolhendo aí qual a frequência que você precisa. Tá? Mas não pode deixar de drenar o reservatório, porque ele vai acumulando água, que é da umidade do ar, vai acumulando e ocupa o espaço que deveria ter ar comprimido. Tá certo? Então, voltando lá, pressão é a força com que o ar entra na ferramenta para realizar o trabalho. Bom? Então, os compressores odontológicos já são projetados para atender a pressão das ferramentas do consultório. Então, você não precisa se preocupar muito com isso na hora de comprar, que eles já são fabricados já para fornecer essa pressão que você precisa. Tá bom? Outro item, onde será instalado o compressor? Né? Isso também é muito importante, porque um consultório odontológico, ali é uma sala de cirurgia. Então, às vezes, você tem cirurgia que demora 40, 50 minutos, 1 hora, dependendo da complexidade. Então, ali tem que ser um local livre e seguro contra as bactérias. Então, o compressor não pode ser instalado no banheiro, tá? Porque aí você vai ter um ar mais contaminado, se esse banheiro é utilizado ali, mais contaminado, ele vai sugar aquele ar contaminado e você vai jogar lá na boca do paciente. Tá? Então, em locais confinados, você tem que buscar uma maneira para aspirar, para que esse ar aspirado seja o mais limpo possível. Tá? Se for possível, fazer uma conexãozinha para puxar esse ar de fora pela janela, coisa desse tipo. Mas jamais precisa colocar dentro de um banheiro, você não pode ter aspiração daquele ambiente contaminado.
Também você não pode ter nesse ambiente material de limpeza, botijão de gás, nada que exale cheiro ou qualquer contaminante, tá? Então, tem que ficar atento a isso aí, porque não pode esquecer que o compressor está aspirando o ar que está naquele ambiente para fazer a compressão e mandar lá para fazer o trabalho, realizar o trabalho, tá bom? Outra coisa importante também é que um consultório odontológico tem que ter um ambiente confortável de trabalho. Então, aquelas ferramentas já fazem barulho, né? E se você pega o compressor, que já é um barulho um pouco diferente, tal, 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 aquilo incomoda. Inclusive, quando está assim em sala de escritório, que tem várias salas, a parede que está do lado, aquele barulho vai incomodar, tá certo? Então, você tem que procurar um compressor com um nível de ruído bom, né? Aqui tem uma tabelinha das profissões mais barulhentas. Você vê que o dentista está entre 115 decibéis, que é muito acima do permitido aí o ser humano. O ser humano normalmente é 78, mas tem um tempo de exposição. Agora depende do volume, do nível de ruído, você tem que reduzir a hora de exposição. Mas não vou entrar nesse detalhe. Então, a perda auditiva por ruído ocorre devido à exposição prolongada a níveis altos de ruído. O paciente vai ficar exposto só naquele momento, mas o dentista está toda hora ali. Então é importante que esse nível de ruído seja o menor possível. Obviamente tem a ferramenta que faz barulho maior, mais alto até do que um compressor, mas o compressor ele tem a pulsação. É isso que transmite uma distância maior, tá bom? No momento aí do atendimento, os equipamentos são os grandes vilões dos altos níveis de ruído. Bom, quem faz mais ruído aí é a caneta de rotação, de alta rotação, os micromotores, tá certo? Então a gente tem que utilizar algum recurso para tornar esse ruído o menor possível, certo? Outros modelos não têm cabine, mas eles são muito silenciosos, né? Então, você tem que procurar saber no ato da compra qual é o nível de ruído desse compressor, tá? Então, hoje você consegue encontrar aí compressor com 45, 65 decibéis, está dentro do, né? Aí, se for acima disso, 90, 80, já incomoda. Então, procura se preocupar com essa parte de nível de ruído, que a qualidade do compressor também está diretamente ligada ao nível de ruído. Quando o fabricante se preocupa com isso, é porque o equipamento é de maior qualidade aí, tá bom? Agora nós vamos ver aí se o compressor tem que ser, pode ser lubrificado ou tem que ser isento de óleo. Então, eu tenho que dar alguns conceitos para poder exemplificar isso. Então, o ar comprimido ele é caracterizado por três tipos de contaminante. São partículas, a água e o óleo, ok? Então, a gente sabe que a atmosfera é carregada de partículas sólidas e, por mais eficiente que seja a filtragem do ar, nós sempre vamos ter particulado no processo de compressão, tá? Então, de partículas, existem três categorias de partículas. Nós temos as orgânicas inertes, que se originam de materiais sem vida, papel, areia, poeira, sal, ferro, ferrugem, fuligem, cinza, etc, etc, etc. Tá bom? As inorgânicas inertes, que elas são originadas por organismos vivos e contêm derivado de carbono. Exemplo aí é a célula de pele morta. Sabe que o corpo solta muita célula morta, né? Então, esse também é um poluente, um tipo de partícula. E tem as orgânicas viáveis, que elas são capazes de adquirir vida, se desenvolver ou germinar em condições que as favoreçam. Ou seja, são os fungos e as bactérias.
Como é que isso funciona? Como é que isso acontece, né? Vamos lá. Dependendo do ambiente, ao captar o ar no local de instalação, estima-se que um compressor pode aspirar até 180 milhões de partículas sólidas por metro cúbico. Tá bom? Então, o filtro de admissão vai ter um trabalho pesado aí. Esse filtro tem que ser de boa qualidade, tá bom? Então, dependendo do ambiente, você pode captar mais ou menos particulado. Quanto menos poluído o ar do ambiente, melhor a condição do ar a ser admitido pelo compressor. Tá? Aí nós temos a água. Não existe compressor isento de água. A água está contida na atmosfera. Ela está sempre em estado de vapor, certo? Ou menor ou maior quantidade, dependendo da umidade relativa naquele momento. Ok? Então, a água no sistema de ar comprimido, ela pode proliferar bactéria, né? Então, você tem a sua tubulaçãozinha, as mangueirinhas. Se tiver água ali, acumulada, por exemplo, ela pode proliferar bactéria. Aquela água também que fica no reservatório, você vê que o reservatório com pintura antibactericida evita que isso aconteça, tá? Então, a água, ela vai proliferar bactéria. Outra substância também presente no final do processo são as partículas de óleo. Mesmo os compressores isentos de óleo, se o ambiente tiver particulado de óleo, certo? Ela vai ser o principal alimento das bactérias. Aí você vai aumentar mais ainda a proliferação dessas bactérias. Por isso que a gente tem que evitar utilizar compressor lubrificado. Tanto medicinal quanto odontológico tem que ser sem óleo. Existem algumas técnicas para eliminar isso quando for lubrificado. Não é o caso da odontologia, porque encarece demais. Então, o compressor odontológico tem que ser isento de óleo, ok? Essa é a razão que ele tem que ser isento de óleo. Bom, o outro item, ter assistência técnica na região, então eu comprar um compressor que possua assistência técnica e peça perto de você, né? Porque se você tiver algum problema, como é que você vai resolver isso? Tá? Então, tem muita empresa que vende compressor, mas ela só tem compromisso com você com a venda. Você comprou, acabou. Ah, quebrou. Vai esperar a assistência técnica, vai acionar a garantia, coisa desse tipo, e vai ficar sujeito aí à disponibilidade do atendimento. Bom? O compressor é muito pesado para locomover, você tem um compressor com rodinha, né? Então facilita você puxar um compressor. Então, esses com fixo, tem que pegar em dois e tal, já é um pouco mais complicado. O de rodinha você só levanta e leva para onde você quer. Então, ficar atento a essa parte de locomoção. E a pintura bacteriana, que nós já falamos sobre ela, tá? Dispensa maiores comentários. Bom, eu sabendo tudo isso, agora eu tenho condição de saber qual é o valor do investimento. Então, o compressor atende toda a necessidade? Consumo de ar, adequado ao local de instalação, o nível de ruído, é isento de óleo, possui assistência técnica e é fácil de locomover? Então, beleza. Ele atende toda a sua cidade, suas necessidades. Agora é hora de comprar, procurar um fornecedor que te ofereça aí as melhores condições, tá bom? Então, o compressor odontológico ideal tem que atender o dobro do consumo, tem que ser adequado ao local de instalação, tem que ter um nível baixo de ruído, tem que ter um regulador de pressão. Isso alguns são itens opcionais, mas deve fazer parte do investimento, tá? Tem que ter manômetro antes e depois do regulador. Tem que ter um sistema para eliminar água, óleo e partícula. Tem que ter assistência técnica na região. Tem que ser de fácil locomoção.
pintura antibacteriana e tem que ter um preço compatível com o valor entregue. Tá certo? Então, vamos conhecer agora como é um compressor odontológico, né? Então, ele tem vários componentes. Tem filtro de ar, tem o compressor propriamente dito, tem a transmissão por correia ou transmissão direta, tubo, mangueira de descarga de ar, pressostato ou automático, que faz ele ligar e desligar, parar e ligar novamente. Tem o regulador de pressão, válvula de segurança, manobra de ar, válvula de alívio solenoide, dreno de condensado, reservatório de ar, válvula de retenção, motor e capacitor e unidade de purificação do ar. Vou falar cada item desse aí, tá bom? Então, filtro de ar está aí. É um filtro simples, barato, então não há necessidade de se preocupar com o valor, mas que tem que ter uma troca com uma certa frequência. Não pode deixar o filtro ficar num estado lastimável para poder trocar. Tá? Aí você tem o compressor, que a gente chama cabeçote também, né? Que é o coração do negócio aí. Ele é responsável por captar o ambiente, comprimir e enviar para o reservatório. Tá? Aí você tem a transmissão, que pode ser por correia e pode ser direta, né? O motor é diretamente ligado ao compressor. Então, você tem essas duas opções. O tubo de descarga de ar, então você tem aquele tubo de cobre, tem que tomar cuidado, porque ali ele esquenta bastante. E quando eu falei que o compressor, quando comprime, esquenta, então ele esquenta bastante. Se você tocar ali, você pode ter uma queimadura, tá? Tem o pressostato, que a gente chama de pressostato ou automático, é quem comanda o compressor para ligar quando cai a pressão e desligar quando atingir a pressão máxima. Aí ele fica lá parado. O regulador de pressão, para você deixar na pressão ideal de trabalho para a sua ferramenta, é um opcional, né? Mas você protege mais os seus equipamentos. E você tem a válvula de segurança, que sua função é entrar em operação somente quando houver falha aí no pressostato. Então, o compressor começa a carregar, a pressão vai subindo, não para, então descarrega a válvula de segurança. Sempre que descarregar essa válvula é porque tem algum problema, certo? Aí tem que verificar o que está acontecendo. Aí você tem o manômetro de ar, você tem a escala quilograma por centímetro quadrado e libra por polegada. Então, a de fora, normalmente, é libra por polegada e a de dentro é quilograma por centímetro quadrado ou bar, né? Então, não confundir aí libras com capacidade do reservatório, que é em litros. Normalmente, o reservatório está escrito lá 100 L. Aquilo é 100 litros, não é 100 libras, tá? Libra, polegada ao quadrado, é PSI. Então, não confundir reservatório de litros com libra. O pressostato tem uma válvula de alívio, tá certo? Essa válvula de alívio, o que acontece? Quando o compressor carrega e ele desliga, você vai perceber que você vai escutar um barulho. Psss. Ali é a descarga do ar que está no sistema ali entre cabeçote e reservatório, aquela tubulação. Porque se não descarregar, quando o compressor partir, ele vai estar com pressão naquele sisteminha ali, aquela interligação, e vai partir pesado. Então, o compressor, o motor vai fazer muita força, às vezes ele não consegue nem partir. Então, é para liberar esse ar apenas na parada. Se continuar vazando, depois que ele está parado, é que tem algum problema. Aí tem que solicitar aí uma inspeção para verificar o que está acontecendo, tá bom? Aí você tem o dreno de condensado, que é aqui, fica sempre embaixo do compressor, que é para você drenar aquela água que fica acumulando no reservatório. Então, não esquecer de drenar essa água, tá certo? Porque ela sempre vai estar acumulando água ali, ok? Aí você tem o reservatório de ar, já, como nós falamos, tem uma pintura interna especial, com tinta antibacteriológica. Ele armazena o ar
mantendo uma reserva. Como eu disse, é similar a uma caixa d'água. Quando ele está totalmente carregado e atingir a pressão máxima de regulagem, o compressor vai desligar pelo automático. E quando o compressor ligar e desligar com frequência, é sinal que o consumo está mais alto por aumento de consumo ou vazamento. Se ele ficar toda hora liga, desliga, tem vazamento, tem alguma perda de ar ali, tá? Então tem que verificar o que está acontecendo. Quem quiser fazer um experimento só para ter esse parâmetro, obviamente que isso aí vai levar alguns anos para poder ter o desgaste do compressor, mas se experimentar medir pelo menos umas 3 vezes o tempo, né? Que o compressor está todo vazio, aí você liga, você marca o tempo que ele enche o reservatório até desligar. Faz umas 3 vezes e marca. Deixa lá registrado. Por quê? Conforme esse compressor vai tendo desgaste, com o tempo, leva um bom tempo, vai diminuindo, vai aumentando esse tempo de enchimento. Vai chegar uma hora que não vai te atender mais. Então, quando isso começar a acontecer, pelo menos é um parâmetro aí que a gente está dando uma dica aí. Tá? Aí você tem a válvula de retenção. Para que serve essa válvula de retenção? O compressor está produzindo ar, ele tem que jogar dentro do reservatório. O reservatório tem pressão. Se não tiver essa válvula, começa a fazer uma pressão contrária e o compressor vai chegar a um ponto que não consegue mais jogar ar no reservatório. Então, quando isso estiver acontecendo, é porque essa válvula está com problema. Ok? Aí você tem o motor elétrico. O motor elétrico possui um térmico de proteção contra sobrecarga, né? Então, quando tiver uma amperagem alta por alguma razão, ele tem um térmico que vai parar. Aí tem que verificar o que está acontecendo, por que esse motor está parando, tá? E o motor também possui um capacitor, que é isso aqui, tá? Que esse capacitor nos motores monofásicos é ele que vai ajudar a partir o motor. Então, ele acumula energia, quando você vai partir, ele dá essa descarga dessa energia e você vence a inércia do motor, tá? Quando você for partir uma máquina, um compressor, e ele ficar só roncando, significa que esse capacitor está com defeito. Então você tem que trocar por outro exatamente igual. Não inventa moda não, que você pode ter problema, tá bom? E, por último, a unidade de tratamento de ar você deve comprar junto com o compressor. Normalmente isso não acompanha, tá? Então a unidade de tratamento de ar é que vai filtrar as partículas, umidade, eventual particulado de óleo que vem da atmosfera, que se o compressor for isento de óleo, tá certo? E o cheiro de óleo, se for o caso, de hidrocarbonetos, né? Então, para isso serve esse sistema de filtro, tá? Então, ele vai remover partículas aí submicrônicas, óleo e água, tá certo? Então, a eficiência dessa remoção de partícula é de 98,5% a 99,9999%, certo? Então, você vai evitar que vá esses contaminantes para a boca do paciente, ok? Então, a gente tem que garantir a pureza do ar comprimido aos pacientes do ar de serviço, beleza? Então, esperamos que esse material aí possa contribuir o dia a dia de vocês aí, para essas dúvidas que vocês venham a ter, tá? E daqui para frente, acredito que vocês já vão ter condição de avaliar a compra ou os eventuais problemas que tem o compressor, ok? Então, obrigado aí, até a próxima e vamos em frente. Um abraço a todos.